E junta-se agora a nós o professor José Filipe Pinto neste Jornal à Noite. Professor, boa noite, obrigado por estar connosco esta noite no Jornal à Noite. Já vamos olhar para estas questões de política interna na Ucrânia. Antes, amanhã é dia da independência e em Kiev mais de 30 países, a chamada coligação da boa vontade, vão estar reunidos. O que é que poderá sair deste encontro, enfim, para além de uma demonstração de apoio? Boa noite, Rodrigo. Boa noite também aos nossos telespectadores. De facto, amanhã é um dia de aniversário e um dia de aniversário é normalmente um dia de festa. E é evidente que convidamos os nossos amigos. Aparecem estes amigos. Vamos ver quais é que aparecem efetivamente e quais é que aparecem por via remota ou se fazem representar por segundas figuras e não aparecem no primeiro plano. Essa é uma primeira informação de que se dispõe para se perceber até que ponto é que essa coligação da boa vontade está mesmo com boa vontade para ajudar Zelensky e a Ucrânia. Esse dado é um dado importante. Depois, como acabámos de dizer na peça, há apenas 15% de ucranianos que desejam que haja eleições já imediatamente, que é também o pedido de Fedorov e provavelmente apoiado com alguma influência norte-americana, que quer Donald Trump. Donald Trump não prima pela paciência. Mas tu acha que Fedorov é uma espécie de marioneta de Donald Trump e é por isso que está a desafiar Zelensky? Não sendo uma marioneta, é alguém que neste momento está a posicionar para ser uma terceira alternativa depois de Zelensky, que provavelmente se irá recandidatar, mas também de Zaluzny, que é o atual embaixador da Ucrânia no Reino Unido, se terem mostrado vontade de concorrer. Mas então já vamos tentar perceber se é possível ou não haver eleições neste momento na Ucrânia. Mas antes, e voltando a esta coligação da boa vontade, enfim, sabendo nós que um dos principais problemas da Ucrânia neste momento é a falta de intercessores, dos Patriot, poderá sair alguma coisa desta reunião no que toca a algum compromisso? Pode sair, mas não sai aquilo que Zelensky pretende. Macron já disse que a França vai agilizar o processo. Mas é importante percebermos qual é o número de Patriot que Zelensky vai receber e qual é o calendário dessa recepção. Porquê? Porque é evidente que Zelensky disse nos Estados Unidos que já não estava a pedir que ele podia comprar, tinha dinheiro para comprar. O problema é que quando nós compramos temos de encontrar alguém que queira vender. E os Estados Unidos, neste momento, dilapidaram uma grande parte do seu arsenal na guerra, portanto, do Médio Oriente. E então o Pentágono não está disponível para ceder Patriot. A nível da União Europeia, é evidente que há Patriots que estão armazenados. Mas o grande fornecedor desses Patriot, como nós sabemos, são os Estados Unidos. Ora, é evidente que um país europeu que ceda tudo aquilo que tem armazenado, poderá pôr em causa a sua segurança. Porquê? Porque não pode de maneira nenhuma depois contar com os Estados Unidos para conseguir repor o material que, entretanto, cede à Ucrânia. Portanto, a situação é complexa, a boa vontade pode não chegar, mas já é um bom sinal para a Ucrânia que, apesar dos escândalos de corrupção que minam o regime, continua a haver gente que percebe que o problema ucraniano não é apenas ucraniano, é um problema europeu. E que é importante percebermos que a Ucrânia pode estar aqui a funcionar como a linha da frente da segurança europeia. E já agora estes escândalos de corrupção que estava a referir, esta semana ficámos a conhecer mais. Enfim, também esta questão de Fedorov, de certa forma, a desafiar Zelensky. Que imagem é que isto passa precisamente aos aliados? Passa a imagem de que, como eu costumo dizer, a corrupção é uma senhora de idade. E Fedorov disse isso precisamente. Porque o que é que ele disse? Ele disse, há muitas pessoas que verdadeiramente estão a aproveitar com o sistema. E por isso mesmo ele disse, não é uma pessoa, não são duas, nem sequer são apenas os oficiais de topo. São centenas de pessoas que se habituaram a quê? A viver à custa do orçamento público. E como? Através de esquemas que montam e que depois usufruem desse rendimento em vez das verbas serem canalizadas para aquilo que efetivamente conta, que neste caso é a defesa, a segurança da Ucrânia. Nós percebemos que a Ucrânia tem aqui um grande caminho a fazer. O combate à corrupção
é uma tarefa muito difícil, porque o NABU, mesmo o SAPU, são organismos e entidades, um é um organismo, outro é uma entidade, que estão a lutar contra a corrupção. Mas nós percebemos que o Parlamento tentou claramente dinamitar a sua ação. Porquê? Porque há muitos parlamentares envolvidos. Depois, há um dado muito importante. Nós estamos em lei marcial. Diz-se muitas vezes que não pode haver eleições presidenciais. Eu tive outra vez a ler a Constituição da Ucrânia. O que não pode haver é eleições parlamentares, legislativas. Não fala nas eleições presidenciais. Então pode ou não haver eleições presidenciais? As eleições presidenciais não estão contempladas naquela que é a Constituição ucraniana. O que diz, é o artigo 108, diz que o Presidente exerce, o Presidente em exercício, exerce os seus poderes até à assunção do cargo pelo novo eleito. Não havendo eleições, não há novo eleito e é evidente que o atual Presidente Zelensky continuará em funções. O que diz que a lei marcial é que não há eleições legislativas. Não fala nas eleições presidenciais, pelo menos a versão que eu tenho da Constituição ucraniana. Depois, há um dado muito importante. Zelensky tentou saber, junto dos parlamentares, se havia condições para a realização dessas eleições. Como a nossa peça acabou de dizer, só 15% é que dizem que podem ser de imediato. Agora temos de perceber o outro lado. Há muitos parlamentares envolvidos nesta questão da corrupção e também, garantidamente, o Partido Servo do Povo, que é o Partido de Zelensky, não tem garantia de ganhar o próximo ato eleitoral. E então, muitos daqueles parlamentares podem estar a jogar com a sua sobrevivência política, a fazer da política uma profissão, a lutar pelo seu emprego. De uma maneira muito simples. O que é que acontece? Deixe-me só dizer-lhe isto. É esse grupo de 60 parlamentares e especialistas que foram nomeados por Zelensky para estudarem quanto tempo precisariam para fazer um ato eleitoral democrático na Ucrânia, depois de terminada a guerra, daí haver, portanto, condições de garantia de que o ato podia decorrer em segurança. Sim. Eu vou repetir-lhe. Vou dizer os valores. Precisariam de 6 meses, é meio ano, para organizar o recenseamento eleitoral. Porque os cadernos estão desatualizados, já explicarei porquê. Precisariam de 3 a 4 meses para fazer as alterações regulamentares. Precisariam de 1 ano para implementar as mudanças. Precisariam de mais 9 meses para instruírem, para treinarem os observadores internacionais que garantissem que as eleições decorriam dentro da normalidade. Precisariam de mais 1 ano para restaurar o ambiente democrático e 3 meses de campanha eleitoral. Resumindo, das contas, 4 anos. 4 anos. 4 anos depois da paz, depois do fim da guerra. Paz. Quer dizer que é eternizar-se no poder. Agora, há condições já neste momento? Não há. E porquê é que não há neste momento? Há 4,4 milhões de ucranianos que estão a beneficiar do Estatuto de Proteção Temporária na União Europeia. Não são todos eleitores, há crianças aqui. Sim. Mas depois há 3,9 a 4 milhões que estão deslocados internamente e, portanto, temos de perceber onde é que eles poderão votar. Depois há 1 milhão nas Forças Armadas e há 4 milhões e meio que estão atrás da linha da frente. O que é que isto quer dizer? E estes, sim, são adultos, portanto, são eleitores. O que é que isto quer dizer? Não há condições para a realização do ato neste momento. Sim. Porquê? Porque não há ninguém que consiga garantir que o ato decorre em condições de segurança. Mas há um dado importante. Quando houve a última eleição presidencial, antes da invasão russa, que apenas tinha invadido a Crimeia, ainda não tinha invadido, portanto, a Ucrânia propriamente dita, o que é que acontece? Também houve muitas zonas do Donbass, evidentemente a Crimeia, que também não votaram. Quando houve, eu estive a tentar perceber qual era o número de eleitores da Ucrânia. Quando a invasão russa aconteceu, a invasão russa, momento 2, não na Crimeia. Portanto, quando aconteceu, havia 34,7 milhões de ucranianos registados enquanto eleitores. É muita gente. Sim. O problema que está é que nós não sabemos onde é que vão votar, por exemplo, 1,3 milhões de ucranianos que vivem na Bielorrússia, que vivem, portanto na Rússia. Percebemos
que de facto é muito difícil É que haja muito eleições. complexo, é tremendamente e além do complexo. mais, mas o que é certo é que temos aqui Fedorov, um antigo aliado, ele esteve 6 anos no governo de Zelensky, a pedir eleições. Portanto, compreendo este argumento de Zelensky quando diz que eleições em tempo de guerra seriam um tsunami capaz de dividir e até destruir a Ucrânia. É um tsunami, mas também não podemos ir para o outro calendário que eu acabei de explicar. Exato. São aqueles tais 4 anos depois do fim da guerra. Não é execuível. Significa o quê? A Ucrânia, e até me voltar a chamar a atenção para esta questão. Quando Zelensky recebeu o governo da Ucrânia, a Ucrânia não era uma democracia. Nenhum dos índices a indicava como um país de democracia ainda que incompleta. Rodrigo, era um regime híbrido. A Ucrânia foi uma democracia incompleta em 3 anos, desde 2007 a 2010. A partir daí passou a ser sempre um regime híbrido. Não é uma ditadura, a Rússia é um regime autoritário, sim, é uma ditadura, a Ucrânia não é. É um regime híbrido. Que é um regime híbrido. É um regime que fica entre o regime autoritário e uma democracia incompleta. Ora, por exemplo, Portugal alterna entre a democracia incompleta e a democracia completa. Neste momento somos uma democracia perfeita ou completa, sim, apesar das limitações que nós temos, portanto, em alguns dos órgãos, mas tudo isto é quantificável. Claro. Isto não é a olhómetro. Tudo é quantificável. E como é quantificável, o que é que acontece? É uma escala de 0 a 10, e quando se passa de 8, passa a ser uma democracia perfeita. A Ucrânia, neste momento, está abaixo do 6 e, portanto, é um regime híbrido. Não é uma democracia. E a Rússia está nos regimes autoritários. É isto que são dados objetivos. E, para terminar esta questão, tenho de dizer uma coisa muito simples. A Ucrânia está a fazer um caminho de aproximação à Europa, mas tem um longo caminho a fazer. E há um dado que nós já percebemos. Zelensky tem demasiada pressa em determinados aspectos e muito devagar noutros aspectos. Ora, ele tem de arranjar coerência, ter a mesma atitude e perceber que sem este combate à corrupção, mas também sem escolher pessoas apenas pela afinidade pessoal, apenas pela solidariedade pessoal, pela amizade, as coisas começam a correr mal. É preciso escolher pessoas competentes e o problema que está é que os interesses na Ucrânia estão instalados de tal forma, os interesses corporativos, sim, que há uma grande teia de corrupção. E é evidente que Zelensky acaba por ficar também enliado nesta teia, porque é ele que escolhe as pessoas. Professor, temos menos de 2 minutos, mas ainda temos tempo para falar sobre a situação no Médio Oriente, com Trump insistir, a reiterar que o Estreito de Hormuz é território dos Estados Unidos. Aliás, importa recuperar uma publicação que fez na Truth Social em que diz isso mesmo. Porquê que isso é impossível? É completamente impossível. Vamos ao plano da realidade e ao plano legislativo. Então, vamos àquilo que se chama o plano real. O plano real é evidente que nós já percebemos que quem neste momento controla o Estreito é o Irão, não é os Estados Unidos. Mas ele disse que este território, como ali se diz, é um território dos Estados Unidos. Ora, é importante percebermos a Constituição dos Estados Unidos. A Constituição dos Estados Unidos, no artigo 4º, secção 3, diz que novos Estados e territórios podem ser admitidos pelo Congresso na União. Então significa que não é o Presidente que decide se um território pode ou não fazer parte dos Estados Unidos. Quem decide é o Congresso. É evidente que os Estados Unidos usaram, por exemplo, muita diplomacia do livre de cheques. Compraram grande parte do território à Espanha, ao Império Russo, mas era autorizado por quem? Pelo Congresso. Quem decide o aumento do território é o Congresso. Portanto, se Trump diz a Groenlândia é nossa, o Estreito de Hormuz é nosso, é preciso que ele perceba que, quando jurou respeitar e fazer cumprir a Constituição. Ora, primeiro que tudo é preciso sabê-la ler e perceber que não pode ir além das suas competências e ninguém, a Constituição não lhe reconhece a competência de ser ele a decidir que territórios é que pode incluir no território dos Estados Unidos. Portanto, o Estreito de Hormuz não é nem de facto, nem de lei dos Estados Unidos. E para um dia ele poder eventualmente ser dos Estados Unidos, ele ou qualquer outro território, é o Congresso que decide, não é o Presidente. Muito bem. O professor ainda tinha trazido um outro quadro bastante interessante sobre as várias vozes no Irão. Vamos deixar para... Deixamos para amanhã. Amanhã está cá no Jornal do Almoço. Amanhã, portanto, fica também almoço, já feito esse convite aos espectadores. Analisaremos essa questão. Muito bem. Obrigado. Boa noite, Eu que agradeço. Uma boa noite.